Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós realmente vivíamos, mas espiritualmente estávamos mortos. E isto não são apenas palavras, estávamos mesmo em morte espiritual. Não em morte cerebral, mas em morte espiritual. Mas depois Deus, que é rico em misericórdia e amor, operou um milagre e trouxe-nos da morte para a vida. Nos vivificou. Este passar da morte espiritual para a vida espiritual é uma experiência real. Nós sabemos que aconteceu. Porquê? Porque há um antes e um depois. Mesmo que não nos lembremos exatamente quando aconteceu. Mas o que aconteceu quando fomos vivificados foi que ficámos livres de toda a morte descrita nos versículos anteriores de Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus nos vivificou e ficámos livres de tudo isto. Realmente o que aconteceu foi que Deus nos vivificou. Podemos dizer que Deus atendeu à oração de Paulo, que ele escreveu no capítulo 1, do verso 17 ao 21. Deus ouviu a oração de Paulo e fomos capacitados pelo Espírito para conhecer a Deus, para conhecer o que Ele planeou para nós. Ao sermos vivificados, a morte espiritual e a cegueira espiritual foram removidas, conforme nos diz 2 Coríntios 4:4-6. E agora vemos e valorizamos a verdadeira glória do Evangelho, a glória de Deus, a glória de Cristo. Não estamos mais mortos. E por isso não olhamos mais para esta glória, para o Evangelho, para Deus, como algo sem poder. Antes, olhamos como algo muito real e que revolucionou completamente a nossa vida. Estamos salvos. Podemos perguntar porque é que Paulo interrompeu a frase que estava a dizer, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e depois ele põe entre parênteses, como que interrompendo o que ele estava a dizer, para dizer pela graça sois salvos. Podemos perguntar porquê exatamente aqui, neste ponto. Se deixássemos esta expressão de lado, pela graça sois salvos, a frase que Paulo estava a dizer era perfeita. Mas o apóstolo Paulo faz uma interrupção da frase no preciso local e nos vivificou juntamente com Cristo. Porquê? Porque é que ele coloca entre parênteses esta frase se ele vai repeti-la mais à frente? No verso 8, Paulo vai dizer mais uma vez, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ao introduzir esta frase aqui, provavelmente Paulo estava a querer marcar um ponto muito importante. Em geral associamos a graça ao facto de não sermos merecedores. Graça como favor imerecido. Mas a graça também tem a ver com a nossa incapacidade. Ou seja, a graça é o que Deus faz que nós não somos capazes de fazer. Nem nunca seríamos capazes de fazer. Então Paulo insere esta expressão pela graça sois salvos, mesmo depois de dizer que estávamos mortos em nossas ofensas, quebrando a lei, quebra da lei essa que nos traz sobre nós a ira de Deus. Nós não merecíamos ser salvos, não merecíamos a vida e não a podíamos receber porque nem sequer a desejávamos, pois estávamos mortos, estávamos cegos, estávamos incapazes e não merecíamos. Quando falamos sobre a graça, vamos lembrar-nos que a graça que Deus exerce em favor dos seres humanos criados não é apenas a sua ação para nos dar vida porque não a merecíamos, mas também, muito importante, a sua ação para nos dar vida quando nós éramos incapazes de desejar a vida, de desejar Deus. Éramos incapazes de ver a vida verdadeira, a vida de Deus, de fazer o que quer que seja, incluindo amar profundamente esta verdade de que Deus é um Deus de graça, de misericórdia e até de crer nela.
mas estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Pela graça sois salvos.